A gente vai falar um pouquinho sobre o problema número 2, que é para você medir a sombra e fazer a proporção, tá? Então, a gente vai fingir que o sol é essa linda luminária, e o papel branco é o chão, e essa aqui é a sua casa. Eu quero que vocês olhassem a sombra, gente. Ela é projetada de acordo com a luz, certo? Então, quando você tem ali o meio-dia, você não tem sombra, né? Porque a sombra tá embaixo de você. À medida que o sol vai se movendo, a sombra ela muda de posição, né? Dependendo de onde está a luz, e de tamanho. Então, quando a gente tem lá o nascer do sol ou o pôr do sol, a gente tem uma sombra bem grande, porque o sol tá bem baixo. E à medida que a gente vai subindo, né, até o que a gente fala de meio-dia, e aí depois. Não, você vai imaginar o seguinte: ao chão. Acho que não tá dando pra enxergar porque a caneta é vermelha. Ao chão. Não, ainda acho que não tá dando pra enxergar. Que tal você? Lindo, olha que gracinha. Gente, eu desenho muito bem. E aí tá o sol, né? Quando o sol tá muito baixo, né? Acaba que você tem uma sombra bem grande. Porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é de 90, né? Vamos lembrar isso. Esse ângulo aqui fica muito pequeno e esse ângulo fica bem maior. À medida que o sol sobe, esse ângulo vai diminuindo. E aí é onde, quando o sol tá mais assim, aqui tá quase em cima, né? Quando tá assim, você tem um triângulo um pouquinho menor, né? Que é esse segundo que eu desenhei mais forte. E vamos lembrar aqui, essa é a sua casa e vamos supor que esse é você. Quando eu pego o sol em cima das duas mesmas coisas, ele vai fazer o mesmo ângulo, a mesma inclinação. Então, a gente vai poder comparar eles como triângulos, porque eles estão fazendo um triângulo, né? Onde a gente tem a sombra, né? Deixa eu pôr bonitinho, né? Sombra desse, a sombra desse. Faz de conta que tá reto. Esse aqui foi um pouquinho pra frente. A gente tem a sombra, a gente tem o objeto, o ângulo de 90 graus. E a gente, se eu ligar essa ponta ao final da sombra e essa ponta até o final da sombra, eu tenho 3 lados, então eu tenho um triângulo. Então, como a gente vai ter 2 triângulos, e a gente vai poder falar que eles são proporcionais, porque os ângulos são os mesmos. E aí, a gente vai poder fazer a proporção altura, referente à altura, e sombra com sombra. Vale lembrar que se você começar a proporção desse triângulo para esse, ela tem que continuar desse para esse. Então, a altura desse com a altura desse, sombra desse com sombra desse. Alright? E aí, eu tenho os 2 triângulos, então vamos imaginar que de cima é sua casa e de baixo é você. Então, o Azinho é a altura da casa, o D é a sua altura. Então, a gente tem várias formas de montar a proporção. 2 delas são A sobre B, ou seja, a altura daqui sobre a altura daqui. E depois, lindo, caminhão agora. Sombra com sombra. Só que eu comecei daqui pra cá, eu continuo daqui pra cá. Certo? Então, a altura desse com a altura desse, sombra desse com sombra desse. Tá?
outra forma é fazer cada triângulo separado. Então, vou fazer primeiro esse, altura sobre sombra. E no próximo eu continuo com a mesma lógica. Altura, que é D, sobre sombra, que é B. Então, B sobre B. E as letras ficaram meio. Então, sempre que você for montar a proporção, você tem que ter certeza que os triângulos são proporcionais. E para isso, você tem que medir a sombra no mesmo horário. Porque à medida que o sol se move, a sombra ela aumenta ou diminui, porque o ângulo aumenta ou diminui, tá? Então, se você for medir a sombra da sua casa às 5 horas da tarde, você tem que medir a sua sombra às 5 horas da tarde, com um ângulo de 90 graus. Porque senão, se a sua casa não é assim, aí você tem que arrumar um outro objeto que seja assim também, pra você fazer a comparação. Mas se a sua casa é assim, você pega uma régua, vê onde a sombra tá e mede o tamanho da sombra. E aí, teoricamente, você sabe a sua altura, você mede o tamanho da sua sombra também, tá? Aí, detalhe, quando você for medir o tamanho da sua sombra, é outra pessoa que vai medir, né, gente? Porque como que você vai agachar pra medir a sua sombra? Não. Por favor, né? Então, é isso.